Adventista do sétimo dia é uma seita ou uma igreja genuinamente cristã? Hoje nós vamos mergulhar em esse tema tão polêmico e cheio de nuances, ou seja, coisas que você precisa prestar muita atenção para perceber os detalhes. Você sabia que os adventistas creem em Jesus? Sim. Também creem na Bíblia e em muitas outras doutrinas comuns ao cristianismo tradicional? Mas então por que ainda existe tanto debate em torno dessa questão? Qual a verdadeira posição deles em relação ao cristianismo? O pastor Tiago, da Primeira Igreja Batista de Jaú, vai nos guiar, vai detalhar para nós como é isso tudo. Vamos explorar crenças e controvérsias dos adventistas, analisando se realmente fazem parte do cristianismo bíblico ou se estão ali à margem do consenso comum, à margem da ortodoxia cristã. Fique conosco até o final e descubra o que a Bíblia e a história têm a nos dizer sobre essa questão. Não estaremos falando de pessoas, e sim das regras e das doutrinas genuinamente prescritas e oficiais do Adventismo. Antes de tudo, você que já é inscrito no canal já sabe que o vídeo vai ser benção, então já deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito ainda, está perdendo tempo, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. Oi pessoal, Pastor Tiago aqui com vocês, tudo bem? Hoje aqui numa parceria com o canal Prosa de Graça do nosso irmão Thor e da Thaisa. Alguns de vocês talvez já me conheçam, uma outra participação que eu tive no canal do Thor, uma live, mas para aqueles que ainda não me conhecem, eu quero me apresentar e dizer para vocês qual é o propósito do vídeo de hoje, né? Bom, eu sou o Tiago, casado com a Mariana, e pai da Sara e da Sofia. Eu sou pastor, atualmente eu pastoreio a Primeira Igreja Batista em Jaú. E sou um pastor batista de teologia reformada. Eu sou formado pela Faculdade Teológica e Apologética Walter Martins, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, que é o instituto que edita a Bíblia Apologética de Estudos. Tem a ver com o que nós vamos falar hoje no vídeo, a Bíblia Apologética. Depois dou mais informações. E também sou licenciado em História pela Unopar, Universidade do Noroeste do Paraná. Sou pastor desde 2014 e tem algum tempo eu tenho recebido aqui na nossa igreja, nós temos recebido aqui na nossa igreja irmãos que vêm vindo da Congregação Cristã no Brasil. Foi através desses irmãos que eu conheci o Thor e outros ex-CCBs na internet. E mais recentemente, como a gente participa sempre ali dos cultos domésticos, sempre que pode a gente participa ali dos cultos domésticos com o Thor, eu comentei com o Thor também achou legal a necessidade de nós fazermos alguns estudos voltados à questão das seitas e das heresias, para que a gente deixe bem claro o que é uma igreja evangélica e o que é uma seita. E achei interessante nós começarmos por aquela que eu acho que é a mais perigosa de todas. E por que eu digo que é a mais perigosa, vocês vão entender. Não é a mais perigosa a seita que tem rituais escandalosos, que se parece com seita. Eu entendo que é mais perigosa aquela seita que se parece com igreja, né? Porque assim ela se infiltra mais facilmente no meio do corpo de Cristo. E a seita de que nós vamos falar hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Creio que muitos irmãos, na tentativa de procurar uma igreja bíblica assim que saem da Congregação Cristã no Brasil, provavelmente alguns de vocês vão visitar outras igrejas evangélicas, mas pode ser que por influência dos amigos ou familiares, colegas de trabalho, ou mesmo por curiosidade, alguns de vocês acabem visitando essa seita, né, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, especialmente porque eles têm bastante conteúdo na internet. Existe lá aquele programa Na Mira da Verdade, existe aquele outro pastor que é também arqueólogo, que está nos podcasts. Então, quem tem consumido esse tipo de conteúdo na internet tem grandes chances de esbarrar com essa seita. Bom,
Eu quero ser direto aqui no que nós vamos estudar. Eu preparei um esboçozinho aqui, quero seguir ele com vocês e dizer por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja cristã, não é uma igreja evangélica, mas é uma seita, e qualquer evangélico que esteja procurando uma igreja bíblica para congregar deve fugir dessa seita. Primeiro, vamos começar com a origem, né? Rapidamente, a origem dos adventistas. Eles começam, na verdade, ali em meados dos anos 1840, com um movimento que depois veio ser chamado de Millerismo, né? Guilherme Miller, ou William Miller, vou trazer sempre os nomes em português aqui, tá? Guilherme Miller, ele então, fazendo alguns estudos, reunidos com outros irmãos evangélicos de várias denominações, metodistas, batistas, congregacionais, o próprio Miller era um batista, eles chegam à conclusão de que a segunda vinda de Jesus vai se dar em algum momento entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. E aí, o que está achando do vídeo? Deixa aí nos comentários. Então, eles aguardam, né, por aquela chegada de Jesus, e obviamente Jesus não chega. Então, eles se voltam mais uma vez, outros estudiosos, junto com o Miller, refazem os cálculos e eles chegam a uma data, 22 de outubro de 1844, seria a volta de Jesus. Bom, nessa segunda data que eles estipulam, mais uma vez, Jesus não vem, e é o episódio que é conhecido, mesmo entre os adventistas, como a grande decepção. Porque Jesus não vem e agora eles ficam perdidos, porque muitos tinham vendido suas propriedades, muitos tinham depositado todas as suas esperanças no início do reino milenar de Jesus, e chega 22 de outubro de 1844 e nada acontece. Bom, o próprio Miller vai abandonar o grupo, né? Que vai reconhecer que as previsões deles estavam erradas, vai fazer a meia-culpa e vai se desligar do grupo. Mas outros líderes daquele grupo millerista vão então dar início ao que vem a ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entre eles, Tiago White, esposo de Ellen G. White. Ele assume a liderança do grupo. Mesmo o Tiago White vai ser depois várias vezes presidente da Conferência Geral das Igrejas Adventistas. E então começa o nascedouro da Igreja Adventista do Sétimo Dia a partir daí. Bom, o que eles fizeram lá com a data de 22 de outubro de 1844? Eles criam uma doutrina para justificar a grande decepção. Eles dizem que Miller tinha acertado na data de 22 de outubro de 1844, mas ele tinha errado no evento. 22 de outubro de 1844 não seria então a vinda de Jesus, mas a entrada de Jesus no tabernáculo celestial, coisa que nós não encontramos em nenhum lugar na Bíblia, né? Mas eles dizem então, a partir disso eles criam a doutrina que é chamada de doutrina do juízo investigativo, que resumidamente é o seguinte: em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos do tabernáculo celestial. E lá ele está então fazendo um juízo investigativo. Ele está vendo cada um daqueles que serão salvos e ele está fazendo expiação pelos pecados dessas pessoas. Ele está alistando, ele está arrolando todos os pecados desses que depois serão expiados no fim dos tempos. E vou deixar mais para frente, que eu vou voltar a falar disso, porque a crença dos adventistas sobre como esses pecados serão expiados após o juízo investigativo é uma heresia escandalosa. Vocês vão com certeza se escandalizar ao ouvir. Bom, mas por que a Igreja Adventista recebe esse nome de Adventista? É porque eles creem que Jesus vai vir segunda vez? Não, é porque eles creem que Jesus já veio. Justamente a doutrina do juízo investigativo. Eles são adventistas porque eles professam que o advento, a vinda de Jesus, já aconteceu, mas não para o reino milenar, sim para o juízo investigativo no tabernáculo celeste. Talvez alguns de vocês perguntem, mas pastor, por que a Igreja Adventista é então uma seita e não uma igreja com apenas essa doutrina ou aquela doutrina errada, né? Por quê? Porque eles guardam o sábado, e eu quero dizer para vocês que a guarda do sábado é o menor dos problemas da Igreja Adventista, embora para os adventistas se constitua um problema que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas esse é o menor dos problemas. Se eles fossem uma igreja que preferem guardar o sábado ao invés do domingo, mas mantém
todas as outras doutrinas em comunhão com as demais igrejas evangélicas, eles não representariam nenhum tipo de problema para o evangelicalismo, tá? Mas nós vamos ver que os problemas que envolvem a igreja adventista são muito mais sérios. Quero começar pelo grande causador dos problemas, que é a Ellen G. White, né? A esposa do Tiago White, que é a grande profetisa da igreja adventista. Nós que somos cristãos evangélicos, nós que estamos procurando igrejas bíblicas, nós sabemos que um dos pilares da reforma protestante, daquilo que se constitui evangelicalismo e que nos difere da igreja católico-romana, é o sola escritura. Nós cremos que a Bíblia ela é suficiente em matéria de fé e de prática. Então, tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação encontra-se nas Sagradas Escrituras. Quero, inclusive, ler aqui com vocês 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Paulo está ensinando aqui para Timóteo duas doutrinas importantes relacionadas ao sola escritura. Primeiro, a inspiração divina da Escritura, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela é perfeita como Deus é perfeito, ela é inerrante como Deus é inerrante, ela é infalível como Deus é infalível. E também a suficiência, ela pode perfeitamente habilitar para a salvação por meio da fé em Jesus. Então, os adventistas não creem nisso. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, mas os escritos de Ellen G também o são. Ô, meu irmão, vai dar like aí no vídeo ou não vai? Só falta você. E a respeito disso, a revista Adventista, de fevereiro de 1984, na página 37, diz o seguinte: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Então eles creem que Ellen G foi inspirada pelo Espírito Santo. E eles dizem: negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes do encontrado nas Escrituras Sagradas. Ou seja, eles acreditam que Ellen White e os apóstolos têm o mesmo grau de inspiração. Alguns adventistas, se você for questioná-los, vão dizer: não, Ellen White é para nós como Lutero é para os luteranos, como Calvino é para os calvinistas, como Armínio é para os arminianos, né? Ellen White é para nós apenas uma estudiosa, apenas uma mulher que tinha o dom de profecia e escreveu boas coisas. Não, não é, meus irmãos. Tá? Nós lemos outros livros, nós temos literatura evangélica, nós temos autores que nós consideramos fantásticos, né? Mas nenhum desses homens é inspirado como a Escritura. Ao contrário, todos eles contêm falhas. Tudo que os livros evangélicos contêm são estudos da Escritura. Em última análise, está tudo apontando para a Escritura. Mas Ellen G não. Ellen G está acrescentando coisas que a Escritura não diz e explicitamente está dizendo: essa é uma revelação maior e última. Também no livro Testemunhos Seletos, no volume 2, página 291, todas essas citações que eu vou fazer dos adventistas, irmãos, você pode conferir, tá? Você pode tanto conferir na internet, esses livros, acredito que todos eles devem estar disponíveis na internet digitalmente, ou você pode adquirir. Eu não compraria esses livros porque são inúteis, né? Mas nós não estamos inventando nada aqui, né, do que será dito a respeito dos adventistas. Tudo isso é bem documentado pelos próprios adventistas. Eles dizem o seguinte: Testemunhos Seletos, volume 2, página 291. Os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem ser introduzidos em toda a família observadora do sábado. E os irmãos devem conhecer-lhes o valor e ser impelidos a lê-los. Aí, a expressão Espírito de Profecia aqui refere-se a Ellen G. Eles interpretam que o Espírito de Profecia, que dá testemunho de Cristo, que está lá no livro do Apocalipse, seja a Ellen G. Não é que a Ellen G tenha o Espírito de Profecia. É que a Ellen G, para os adventistas, é o Espírito de Profecia. E quando eles dizem os livros do Espírito de Profecia, eles estão se referindo aos livros da Ellen G. White. Alguns
de vocês também poderiam talvez argumentar, tá, pastor, mas e se de fato Ellen G for para eles, como alguns outros autores evangélicos são para nós? O que acontece, irmãos, é que existem muitos autores adventistas, mesmo os pioneiros, quanto os autores modernos, mas nenhum desses tem para os adventistas o peso que a Ellen G tem. Nenhum desses representa para os adventistas aquilo que a Ellen G representa. Então não, a Ellen G é de fato uma profetisa no sentido estrito sensu para os adventistas, tá bom? Não é qualquer autora entre os autores adventistas. Segundo problema dos adventistas está na interpretação que eles fazem sobre o selo do Espírito e a marca da besta. Os adventistas declaram o seguinte, comentário de Apocalipse na página 452, o selo de Deus é o seu santo sábado. Então, quando eles vão comentar os 144 mil selados com o selo de Deus, eles vão dizer que o selo de Deus é a guarda do sábado, né? No livro Primeiros Escritos, página 11, diz assim, eles agora são enviados para selar os 144 mil de Apocalipse 7, 1 a 8, prontos para a transladação. Quando Jesus vier, nenhuma alma viva sobre a terra será salva, a menos que tenham sido selados por meio da guarda daquele dia. Então os adventistas negam que o selo de Deus seja o Espírito Santo e declaram que o selo de Deus é o sábado. No livro A Grande Esperança, né, um livro muito divulgado, algumas pessoas do grupo adventista inclusive entregam gratuitamente esse livro nas escolas ou no ambiente de trabalho quando é permitido. Diz assim, A Grande Esperança, página 88, aquela santa lei proclamada no Monte Sinai agora é apresentada como norma do juízo. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Tarde demais vem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo, né? Então eles dizem que na vinda de Jesus nós passaremos por uma aflição, por um julgamento, por um juízo, e nós seremos lançados no inferno porque não guardamos o sábado e vamos perceber naquele momento que foi tarde demais ter se arrependido de não ter guardado o sábado. E no livro Grande Conflito, outro livro também que é distribuído em massa pelos adventistas, página 582, ele diz assim, o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Então os adventistas têm uma crença de que quando o anticristo surgir, ele vai proclamar uma lei que obrigará a guardar o domingo e proibirá guardar o sábado, né? Então, por exemplo, nós vivemos um país laico em que você pode ser um sabatista e guardar o sábado, ou você pode ser um cristão que guarda o domingo, né? É uma escolha sua, o Estado não pode te obrigar a guardar o sábado ou o domingo. Assim também é nos Estados Unidos, de onde surge a seita adventista, e assim também é na maioria da parte dos países ocidentais, Europa. Os países são laicos e as pessoas têm direito de ter a religião que elas quiserem, mas os adventistas têm uma crença alarmista, né, e quase que uma conspiracionista de que nos últimos dias vai surgir então uma lei. Acredito que no início eles achavam que essa lei restringiria-se só aos Estados Unidos, mas hoje em dia, né, com os adventistas espalhados pelo mundo todo, eles têm que acreditar que essa lei vai ser uma lei global que obrigará a guarda do domingo e proibirá a guarda do sábado, né? E eles guardarão o sábado, na crença deles, a custo da própria vida. Segunda doutrina, muito controversa, você lembra que eu falei mais cedo que faz parte da crença dos adventistas a doutrina do juízo investigativo. Então, Jesus está lá fazendo essa coleta dos pecados de todos dos crentes, porque os descrentes serão lançados no inferno, para poder então expiar os pecados dele. Eles creem que Jesus não expiou todos os pecados na cruz. Não sei se eu vou conseguir pedir pro Thor colocar aqui em algum lugar na tela, um trecho, uma fala de uma pregação de um pastor adventista em que ele diz o seguinte: na cruz nada estava resolvido, né? Ou seja, eles acreditam que a cruz não foi a consumação da nossa salvação. Quando Jesus gritou está consumado, Jesus estava equivocado na crença adventista, né? Eles acreditam que a salvação depende desse juízo investigativo. Mas veja, no livro O Grande Conflito, página 276, eles dizem o seguinte: Cristo colocará todos esses pecados, os pecados do juízo investigativo, sobre Satanás. Satanás, levando a culpa de todos os pecados,
que levou o povo de Deus a cometer. Então, os adventistas creem que Satanás expiará os pecados dos crentes. Jesus morreu, derramou seu sangue na cruz, mas na crença adventista isso não paga pelos nossos pecados. Jesus vai depositar os nossos pecados sobre Satanás e Satanás vai expiar as culpas quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é talvez a maior blasfêmia dos adventistas. Outro problema doutrinário dos adventistas. Muito embora, se você for conversar hoje com um pastor adventista, eles vão dizer para vocês que eles creem na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não foi sempre assim. A doutrina da Trindade só foi aceita pelos adventistas a partir de 1980. E veja, a seita surge em 1844. Então, no que é que eles criam antes? Eles criam numa forma de semi-arianismo. Eles criam que Jesus não era Deus. Eles criam que Jesus era o Filho de Deus, mas que ele e o Pai não tinham a mesma substância. Veja, Tiago White, num artigo publicado na Revista Adventista em 1855, com o título Pregue a Palavra, diz que a doutrina da Trindade é uma fábula fantasiosa. E veja, só com a morte dos pioneiros, incluindo Ellen G., é que eles conseguiram mudar isso. Porque os adventistas sabiam que para eles poderem ser mais aceitos entre os evangélicos, eles teriam que ser trinitários. Mas, veja, eles sabiam que enquanto os pioneiros estivessem vivos, eles não conseguiriam mudar essa doutrina. Então, só com a morte dos pioneiros mesmo, né? Ellen G. morre na década de 1910, mas veja, essa doutrina só foi aceita e introduzida no corpo de doutrinas dos adventistas em 1980. Então, hoje em dia, se você for conversar com qualquer pastor adventista, ele vai dizer para você que eles são trinitários, que eles creem na Trindade. Mas não foi sempre assim, e na verdade os pioneiros eram antitrinitários. Bom, essas são as piores, talvez, doutrinas dos adventistas, mas eles também têm algumas práticas controversas. Não quero alongar muito o vídeo, mas eu quero também lançar mão aqui de algumas práticas controversas que eles têm. Eu incluí aqui a dieta rigorosa, né? O que inclui não comer carne de porco, não comer frutos do mar, não beber chá, café, refrigerantes, mas isso pode chegar muito mais longe, até mesmo numa espécie de vegetarianismo extremo. Inclusive, muitos adventistas, que são também cientistas, eles se esforçam para fazer estudos que comprovem que a dieta que a Ellen G. White escreve nos seus livros, né, em alguns dos seus livros, fazem com que as pessoas sejam mais saudáveis, mais inteligentes, etc. e tal. Agora, lê comigo o que a Bíblia diz a respeito dessa questão. Marcos, capítulo 7, versículo 18 e 19, que diz o seguinte: Jesus lhe disse: então vocês não entendem, não compreendem que tudo aquilo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Então, é claro que os judeus tinham a sua dieta, suas restrições alimentares, vocês sabem disso, mas no cristianismo não. A visão também que Pedro tem quando ele vai visitar a casa de Cornélio é a visão de um objeto que desce do céu, como se fosse um lençol, e ali uma porção de répteis e de animais considerados impuros para os judeus, e uma voz que dizia: mata e come. E Pedro responde por 3 vezes: Senhor, eu nunca pus nada impuro na minha boca. E a voz responde do céu: não considere comum e impuro aquilo que Deus santificou. Aqui até agora e não deu um like, e nem se inscreveu no canal, vai, like, se inscreva. Ou seja, mostrando que na nova aliança, esse distintivo étnico dos judeus relativo à dieta alimentar não seria mais uma barreira entre judeus e gentios. Isso não quer dizer que judeus precisam comer carne de porco, nem que judeus podem comer frutos do mar, não é nada disso. Apenas que os gentios não são obrigados a abraçar a dieta alimentar do judaísmo, porque isso é um distintivo étnico do judaísmo, né? Assim como a circuncisão e outras coisas. Veja o que Paulo escreve quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja, Paulo está dizendo que essas leis, esses rudimentos
da lei judaica era uma sombra e que Cristo é o corpo que projetava essa sombra. Nós não estamos mais vivendo na sombra, nós estamos vivendo a realidade que é Cristo. Por isso, nós não podemos ser julgados por causa de comida ou bebida ou por causa do dia de guarda. Tá? Então veja, irmãos, tem mais 2 pontos só para destacar aqui. Depois já vamos encerrar já, porque eu não quero que o vídeo seja muito delongado, mas você pode pesquisar na internet, tem uma série de vídeos do pastor Augusto Nicodemos, em que ele trata de diversas seitas, e tem uma série de estudos sobre a seita adventista. Você tem vídeos do pastor Tarles, do canal Teologar, em que ele também vai falar sobre os adventistas, tá bom? Então é um material que você pode consultar aí. Outra coisa que eu sugeriria para você é, se você tiver condição de comprar uma Bíblia como essa aqui, ó, Bíblia Apologética de Estudo. Ela trata somente das seitas. Então ela vai pegar aqui nas notas de rodapé, quando as seitas usam o comentário da Bíblia para distorcer, para criar suas doutrinas, eles usam o texto bíblico lá. O que a Bíblia de Estudo Apologético vai fazer é pegar a doutrina do grupo sectário. Aqui eles tratam diversos grupos, espíritas, unicistas, como Voz da Verdade, né? Testemunho de Jeová, catolicismo romano, adventismo do sétimo dia, e eles vão pegar esse comentário do grupo sectário e dar uma resposta apologética. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. João 7,23 diz assim: se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então os adventistas vão pegar esse versículo e vão dizer o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia declara que Jesus frequentemente enfrentava polêmica com os judeus por causa do sábado, ou seja, como se Jesus estivesse defendendo o sábado perante os judeus. E aí a resposta é: os judeus eram ferrenhos guardadores do sábado e sempre estavam discutindo com Jesus sobre o assunto. O que admira no texto em estudo é a afirmação de Jesus de que a observância do sábado está subordinada à circuncisão. A circuncisão de uma criança ocorria no 8º dia do seu nascimento, e para que a lei não ficasse inválida, o sábado se tornava inferior à circuncisão. Então veja, os próprios judeus consideravam a guarda do sábado um mandamento que estava abaixo de outro mandamento, no caso a circuncisão. Então, o judeu podia quebrar os sábados se para quebrar o sábado ele tivesse que fazer a circuncisão de um bebê. Então, os adventistas eles vão defender a guarda do sábado, mas é claro que eles não guardam sábado como os judeus guardavam o sábado. Eles guardam sábado do jeito deles e acusam aqueles que guardam domingo de terem a marca da besta. Eles vão dizer que o sábado é o selo de Deus e que o domingo é a marca da besta. Eles acusam nós que guardamos o dia do Senhor, o domingo, como sendo aqueles que têm a marca da besta. Irmãos, o que eu quero alertar vocês a respeito da seita adventista? Primeiro, eles são sorrateiros, tá? Eles se infiltram nas igrejas, principalmente através da música. Eles têm muitos corais, muitos quartetos, muitos cantores famosos que estão nas igrejas evangélicas, participam de eventos evangélicos como cantores convidados, e por meio disso eles se infiltram nas igrejas evangélicas. Eles também têm ganhado alguma notoriedade graças àquele pastor arqueólogo que está aí nos podcasts, canais de YouTube sobre ciência e religião, né? E também tem dado muitas palestras em muitas igrejas evangélicas. Então cuidado, por isso eu disse para vocês que, na minha opinião, a igreja adventista é a pior seita de todas, porque ela se infiltra. É muito mais fácil eu me esquivar de uma seita, por exemplo, que nega que Jesus é Deus, como o Testemunho de Jeová. Mas quando uma seita se apresenta como evangélica, ela fica mais difícil de ser identificada. Segunda coisa é que eles são exclusivistas, como toda seita. Os adventistas creem que só eles serão salvos no final. E também deixem sugestões aí, se você tem alguma outra seita que você gostaria de saber. Espero que tenha sido esclarecedor e peço a Deus que ilumine a vida de vocês, para que vocês possam continuar examinando as Escrituras e comparando tudo que é dito a vocês com o que está na Escritura. É para isso que nós estamos aqui, somente para seguir aquilo que Deus revelou de si mesmo na Escritura e para que o nome dele seja verdadeiramente glorificado.
Quem concorda com o pastor Tiago, quem também não concorda, é só deixar aí nos comentários. E se você estiver na região de Jaú e quiser fazer uma visita lá para o pastor Tiago, a PIB de Jaú fica na rua Prudente de Moraes, número 1842, no bairro Vila Nova. O endereço e as redes sociais dele e da igreja estão aí na descrição. Agora eu quero falar para você que ficou aqui até agora. Se você está aí perdido, correndo atrás do vento, tentando achar uma razão para sua existência, tenha em sua mente uma coisa: é só Jesus Cristo que pode preencher esse vazio. Nós fomos feitos para Ele. Dentro de nós existe a saudade, uma saudade da eternidade. Aquilo que nós perdemos lá no Éden. Mas Jesus pagou os pecados teus, pagou os meus e restaurou tudo isso para nós, esse direito. Creia nisso e salve você e a sua casa. Deixe seu joinha e se inscreva no canal e Deus te abençoe.